Olá, galerinha! Vamos lá para mais uma aula de história para você se dar bem no Enem. Nas nossas aulas que fazem parte do programa Você em Casa e o IFP em Movimento. E aí eu convido vocês a acompanhar aqui nossos perfis no Instagram para que possam ter acesso aos materiais didáticos e lúdicos que estão sendo disponibilizados nesse momento de isolamento social. E vamos para o nosso tema de hoje, que é a expansão marítima portuguesa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espalhou o céu. Fernando Pessoa. Segura aí, produção, a poesia. E é com esse poema de Fernando Pessoa, grande poeta português, que iniciamos nossa aula de hoje, com essas célebres palavras que mostram essa ligação de Portugal com o mar, tendo que passar além do Cabo do Bojador, que faz parte da nossa história aqui, da expansão marítima portuguesa do século XV. Então, Portugal está ligado ao mar devido às suas grandes navegações do século XV. O primeiro país a se lançar às grandes descobertas pelo Oceano Atlântico. Mas aí vamos ter que entender por que Portugal tem essa primazia e o que levou Portugal a se lançar ao mar antes de todas as nações. Porque eu quero que vocês entendam, inicialmente, que esse mar que está aqui abrilhantando o nosso monitor é o Atlântico, o mar tenebroso, coberto de feras. Acreditava-se ainda, quando iniciaram essas navegações, que a Terra era plana. Muito bocó, né? Mas acreditava-se nessa história. Tem bocó que acredita nisso hoje ainda. Sim, então acreditava-se que a Terra era plana, que você poderia cair pela beirada da Terra. Acreditava-se que esse mar estava repleto de monstros, monstros que poderiam sugar o seu navio, um imaginário, um bestiário medieval muito vivo ainda na mente desses homens do século XV. Então tinha que existir um motivo muito grande para você sair da sua tranquilidade do lar para se lançar no Oceano Atlântico, no Mar Tenebroso. Então vamos entender inicialmente o contexto que vai levar às grandes navegações para aí adentrarmos no pioneirismo português na navegação do século XV. Então vamos acompanhar aqui nos nossos tópicos, na nossa lousa digital, que as grandes navegações do século XV estão ligadas a um contexto de crise lá no século XIV. O século XIV são os anos de 1300, nós já estamos na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E essa Idade Média está passando por N problemas, que é a crise do século XIV, que vão levar à superação do feudalismo. Então, como primeiro problema, nós vamos ter aqui a grande fome. Olha, é interessante como há um ciclo. Nós temos melhorias na produção de alimento, no final da Idade Média, na Baixa Idade Média, e aí nós temos uma oferta maior de alimento. Com uma oferta maior de alimento, nós vamos ter pessoas mais saudáveis e passam a ter uma vida maior, um período de vida mais longo. E aí você começa a ter um problema de superpopulação. As pessoas diminuem a quantidade de morte pelo alimento ofertado e aí passam a viver mais e passa a existir uma crise na produção de alimentos, porque tem mais gente viva e a produção não está dando conta disso. E aí, devido a esse problema de crise de alimentos, vocês vão ter aqui essas revoltas camponesas. Porque apesar da produção estar com dificuldade, os senhores feudais, os donos da terra, pressionam seus servos para que aumentem a produção de alimento. E aumentam também a cobrança de impostos para poder se sustentar, porque, afinal de contas, o feudalismo está em declínio. O comércio está surgindo como uma nova fonte de renda. A nova engrenagem da economia agora vai ser um capitalismo baseado na compra e venda de mercadorias, um capitalismo mercantil. Então, devido a essa exploração que esses camponeses vão sofrer, eles vão iniciar esse processo de revoltas camponesas. Então vai estourar em revoltas por toda a Europa Ocidental. Mas um problema vai ser a peste negra do século XIV, que vai vir a dizimar 1/3 da população da Europa, devido aos problemas de higiene,
devido à superpopulação nas cidades, né? Então essa doença ela vai se espalhar muito rápido, vai criar uma mortandade gigantesca, muitos vão acreditar, inclusive, que é um castigo divino. Mas o certo é que ela vai causar um pânico na população. E não menos importante, nós temos aqui a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França. E não é só essa guerra. Vários conflitos vão começar a eclodir na Europa Ocidental. E esses problemas vão trazer consequências também para o comércio. Então, vamos acompanhar aqui o nosso mapa para entendermos quais são esses problemas que essa crise vai trazer para o comércio. Olha, gente, o comércio estava dominado por cidades ao sul e ao norte da Europa. Ao sul, nós tínhamos Gênova e Veneza, eram as cidades italianas que iam dominar esse comércio. E ao norte, nós tínhamos na região de Flandres, próximo à atual Holanda. E essas rotas aqui, elas estavam interligadas por via terrestre, cruzando todo esse território. O que é que acontece? As revoltas camponesas, a problema aí da peste bubônica, que é a peste negra. Nós temos as guerras que estão explodindo. Isso vão levar a um período de instabilidade, conflitos, dificuldades, para que esse percurso a pé seja realizado. Então, a nova rota para ligar essas cidades do sul e do norte da Europa vai ser traçada. E essa rota vai ser por via marítima, saindo de Veneza e saindo de Gênova, se encontrando, e aí elas vão passar pelo Estreito de Gibraltar e fazer uma parada estratégica em qual país? Em qual? Portugal. E aí Portugal agora está entrando no jogo comercial como um entreposto comercial. Um ponto de parada das rotas que saíam da Itália e iam para a região de Flandres, para o mercado do norte, enriquecendo a burguesia e fazendo nascer e aflorar um comércio mais forte no litoral português. Então eles vão sair daqui essas rotas e vão continuar sua viagem até as cidades do norte. Mas aí nós vamos continuar também ainda vendo esse problema do século XIV, que não acabou não. Vocês viram aí revoltas, peste, guerra, mas tudo isso serviu para mostrar o quê? Que os mercados europeus passaram por instabilidade. Que qualquer coisa, uma pequena crise que fosse, poderia trazer grandes alterações comerciais e dificuldades para o trâmite de comércio, a circulação de moedas. E além de tudo isso, mesmo com esses problemas, olha quem é que vai dominar o comércio europeu, são as cidades italianas. Dá uma olhada aqui no nosso próximo mapa. Esse mapa apresenta o domínio italiano nas rotas que passam tanto pelo Mediterrâneo, como pelo Mar Egeu, e também lá pelo Mar Negro. Então você está vendo que o nosso mapa comercial está dominado pelas cidades italianas. E aí, para terminar de piorar a nossa situação, nós vamos ter uma falta de metais preciosos. Porque esses países que realizavam comércio acumulavam as moedas em seus cofres, porque era isso que se acreditava que você deveria acumular, enriquecendo muito as cidades italianas, as cidades do norte, criando grandes sociedades de banqueiros, mas a moeda tinha dificuldade de circulação. Então, devido a toda essa crise, há uma necessidade de navegar. Navegar é preciso, viver não é preciso. E levando muito a sério que navegar é preciso, porque é preciso navegar para se enriquecer, é preciso navegar para ter uma vida de aventuras, para que você possa contar posteriormente, é preciso navegar para ganhar nobreza de navegador. Agora, viver na mesmice, continuar ali na toa em Portugal, aí já não era necessário. Então o português vai se lançar ao mar com muita força, Portugal. Mas como é que esse pioneirismo português pode ser explicado? Então vamos acompanhar aqui. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos uma aliança forte entre o rei e a burguesia em Portugal. Portugal foi um dos primeiros países da Europa a passar por um processo de unificação e de centralização política. Ainda no século XIV, na Revolução de Avis, Portugal conseguiu uma unificação política. Então você tinha do campo do rei já o poder centralizado, que teve o apoio da burguesia, e uma burguesia, como em todos os países, sedenta por lucros, louca para enriquecer ainda mais. E esses reis vão se aproximar da burguesia e vão criar um Estado português apto para navegar.
Então você está vendo aqui uma questão política e econômica, porque com a centralização, Portugal também alcançou a paz interna. Enquanto seu vizinho, que era a Espanha, estava em lutas, na luta da Reconquista, para tomar os territórios que ainda estavam na mão dos árabes na Península Ibérica, e tentando unificar os vários territórios que compunham o que hoje é a Espanha, Portugal já não tinha esse problema. Ele já tinha se unificado e estabelecido suas fronteiras, e tinha conseguido unir o povo depois da Revolução de Aviz. Resultado, Portugal não tem conflitos internos. No campo geográfico, nós vamos ter que Portugal tem um terreno pedregoso, difícil produção de alimentos. Então a produção agrícola portuguesa era baixa. Isso já levava Portugal a se lançar ao mar em busca do alimento, fazendo a navegação de cabotagem, que é uma navegação onde você vai levando seu barquinho e vai acompanhando o litoral do seu país. E aí, mais uma vez, mais um ponto geográfico, é a posição geográfica e estratégia de Portugal. Como nós podemos ver no mapa, aqui está Portugal de frente para o mar, para o Oceano Atlântico. Então, vários eram os motivos. Então, você viu aí motivos políticos, motivos econômicos, motivos geográficos, e o último agora é uma questão das mentalidades. A questão do conhecimento. Portugal tinha conhecimentos náuticos elevados. Era uma herança ainda da dominação árabe da Península Ibérica, o uso da bússola, do astrolábio, e também há um avanço na construção naval, onde nós podemos ver aqui as famosas caravelas, barcos de um casco um pouco menor, mas que podiam ter uma carga de 50 toneladas. E posteriormente ainda vão ser desenvolvidas as naus, que são barcos com uma pesagem de 200 toneladas de mercadorias para ser transportada. E o grande efeito aqui dessa caravela é que são o uso das velas triangulares, as velas latinas, que permitem que esse barco, ao fazer um zigue-zague em sua navegação, consiga navegar até mesmo com vento contrário. Então, nós vemos aí a questão do conhecimento náutico. Há muito que se fala da escola de Sagres também, que teria sido uma escola fundada por Dom Henrique o Infante, que teria incentivado o desenvolvimento naval português. Mas aí alguns debates historiográficos levam a crer que a escola nunca existiu e que o conhecimento português seria muito mais a partir do empirismo, da prática, do que propriamente por uma pesquisa financiada. Mas, de qualquer forma, a escola de Sagres entrou no imaginário popular como um grande espaço de conhecimento e de desenvolvimento da ciência náutica. E aí, no campo religioso, que também está aqui, na pioneirismo português, está a expansão da fé cristã. O grande professor Darcy Ribeiro aponta que os portugueses praticavam até mesmo uma heresia, porque eles acreditavam que eles eram um povo escolhido por Deus para espalhar a fé cristã e a salvação no fim do mundo. Então os portugueses católicos, muito católicos, vão imbuídos do poder do Espírito Santo, tentar expandir a fé católica e até mesmo vai aumentar esse processo quando chegar ao século XVI, que é um período de contra-reforma. Então nós vimos aí os vários motivos que levaram Portugal a ser o primeiro país a navegar pelo Atlântico. Vamos ver agora como foi essa aventura portuguesa náutica a partir do périplo africano. O périplo que vai ser o contorno do continente africano. E aqui você vê na nossa lousa as principais datas desse périplo africano. Que aí você bate agora um print da sua tela, você tirou uma foto da tela do seu notebook, do seu computador, ou simplesmente dá um pause aí e vai copiar no papel. Porque nós vamos ver essa data no mapa para vermos como foi essa aventura naval portuguesa. Então vamos aqui ao nosso mapa e vermos como foi essa aventura portuguesa. Olha, o primeiro avanço português nesse périplo africano é a tomada de Ceuta. Acompanha aí no nosso mapa o pontinho vermelho brilhoso. A tomada de Ceuta em 1415, aqui no norte da África, na região do Estreito de Gibraltar. Portugal ataca a região de Ceuta, usando a desculpa que ia pacificar a região, que era um local onde se encontravam piratas árabes, certo? Que atacavam os navios que faziam comércio entre o Mediterrâneo e o Atlântico, e expulsaram esses piratas. Mas, devido à violência do ataque, muitos foram os comerciantes árabes que saíram da área e buscaram novas rotas, o que levou Portugal a ter que ir mais ao sul da África, iniciando então esse périplo africano, dando a volta no continente para chegar na região das Índias,
para romper o monopólio comercial das cidades italianas com o comércio do Oriente. E aí, em 1434, Portugal cruza o Cabo do Bojador. Para ir além do bojador, tem que ir além da dor, como disse Fernando Pessoa no poema que lemos na abertura da aula. Por que ele toca no bojador? Porque todas as terras ao sul do bojador para Portugal são terras novas, são terras desconhecidas. Então é uma aventura de navegar e conhecer novas terras. E aí, em 1434, também toma-se a Guiné, onde vai ser encontrado ouro em 1460, tão almejado, tão sonhado, tão obstinado ouro. E do sul da Guiné em diante, Portugal vai estabelecer pontos de comércio, certo? Ele não vai dominar, não vai colonizar, ele vai estabelecer entrepostos comerciais para fazer algumas trocas e realizar o comércio de escravos. Em 1480, Bartolomeu Dias cruza o Cabo da Boa Esperança, uma região de difícil navegação que antes tinha o nome de, ele é batizado de Cabo das Tormentas. Mas a mando do próprio rei de Portugal, o nome é mudado para Cabo da Boa Esperança, porque uma vez cruzado o extremo sul da África, de lá em diante seria uma navegação mais rápida para chegar à tão almejadas Índia. Porém, Portugal está preparando sua viagem para chegar nas Índias, um novo país agora se lança ao mar, que é, acompanhando no mapa, a Espanha, que em 1492 descobre a América com a viagem de Colombo. E aí agora esses países que já eram rivais antigos, certo, por terras, na própria Europa, entram em conflito pelo domínio das navegações no Oceano Atlântico. E aí, para poder tentar trazer uma certa tranquilidade nesse conflito que se alonga, nós vamos ter uma interferência papal e a assinatura de um acordo entre Portugal e Espanha, que é a Bula Intercoetera, em 1493. E o que dizer? Essa bula, que seria traçada uma linha imaginária, que você vê aqui no mapa, a 100 léguas náuticas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras que estivessem a leste dessa linha, no Atlântico, seriam de Portugal. As terras que estivessem a oeste dessa linha seriam de Espanha. Só que Portugal, que já tinha colhido informações, já tinha certo conhecimento de navegação pelo Atlântico, fez suas contas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e percebeu que poderia ficar somente com algumas ilhas nessa divisão. E aí Portugal inicia um conflito diplomático que é brigar para mudar essa linha. Por sinal, esse é um dos argumentos que nós temos para dizer que Cabral chega ao Brasil não por acidente, mas sim já planejado. Portugal já teria o conhecimento que existiam as terras que hoje são Brasil. E aí, depois de muito conflito, muita discussão diplomática, no ano de 1496 é traçada uma nova linha, que é o Tratado de Tordesilhas. Em 1496, esse novo meridiano é traçado a 370 léguas náuticas a oeste das ilhas de Cabo Verde. E essa linha agora passa sobre o Brasil. Aí, se Portugal já saber da existência, por que não vem logo tomar posse dessa terra? Porque Portugal só vai chegar aqui em 1500 com Cabral. E aí a questão é simples, porque o objetivo português era chegar às Índias e vai ser alcançada com Vasco da Gama. 10 anos depois de cruzar o Cabo da Boa Esperança por Bartolomeu Dias, Vasco da Gama chega às Índias e vai ser uma grande conquista, porque Vasco da Gama vai conseguir retornar para Portugal com uma quantidade de mercadorias que correspondia àquilo que as cidades italianas transportavam durante um ano inteiro. E vai ter um lucro 10 vezes maior daquilo que foi investido na sua viagem. Portugal consegue estabelecer comércio com as Índias e vai lucrar muito com isso. E aí agora entra na nossa história Cabral. 1498, Vasco chega, 2 anos depois é organizada a viagem de Cabral, que tinha como objetivo estabelecer um monopólio de comércio com Calicut, tirando de circulação o comércio com outros povos. Portugal iria lucrar muito com o comércio ao estipular que somente Portugal poderia fazer comércio com Calicut. Mas aí conta a história tradicional que Cabral, fugindo de uma calmaria é quando falta vento e os navios são movidos a
vento, teria se afastado da sua rota para o Oceano Atlântico e acabado chegando no Brasil. Conversa, meu povo. Portugal já tinha cartas náuticas, tinha conhecimento de navegação, dominavam a navegação aqui na costa africana. E meu filho, se afastar, olha o mapa, se afastar daqui para chegar no Brasil, peraí, não há uma prova, mas nós temos aí muitos documentos, muitas evidências que vão apontar para que Portugal já tinha conhecimento do Brasil. Até porque Pinzon já tinha vindo ao Brasil antes de Cabral, mas não pôde tomar posse da terra porque não era uma viagem oficial e tem o Tratado de Tordesilhas. Então, portanto, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil em 1500, mas o certo é que, oficialmente, a viagem de Cabral é destinada a ir para as Índias para estabelecer um monopólio de comércio com Calicut. Esse é o motivo oficial. Aí, suboficialmente, por baixo dos panos, Cabral estaria chegando ao Brasil para tomar posse de uma terra que já era de Portugal devido ao Tratado de Tordesilhas. E Brasil entra no jogo aqui dessa história europeia como um ponto de parada agora na viagem entre Portugal a Calicut. E assim nós vimos a expansão marítima portuguesa e a chegada de Cabral ao Brasil. Mas aí na nossa próxima aula nós vamos ver como é o Brasil do período pré-colonial. E aí, para que você esteja sempre atento com os materiais novos que são colocados, nós convidamos vocês a seguir aqui a rede social do Instagram e a se inscrever também no nosso canal no YouTube. Dá um joinha aqui no vídeo, para que você possa sempre receber as notificações dos novos conteúdos que nós vamos postando. E no mais, gente, desejamos a todos bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu, obrigado a todos!